Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos à sua Universidade dos Campeões, à sua Academia dos Vencedores. Aqui comigo, Alex Vanderol, Master Coach Trainer, mentor de executivos, training internacional em programação neurolinguística e também microexpressões, e uma série de outras formações justamente para levar para você o máximo em conhecimento, o máximo em relacionamento, em mentalidade, em expansão de performance, em bem-estar, em sucesso e uma série de outras coisas que seja importante para você, para a sua carreira ou para a sua empresa. O que nós estamos fazendo aqui exatamente no dia de hoje? Basicamente, muitas pessoas têm escrito para mim aqui na Academia dos Vencedores, da Universidade dos Campeões, sobre algo que é muito importante. Algo que é até preocupante que no Brasil vem acontecendo muito, ok? O que é isso exatamente? As pessoas vêm reclamando muito de muitas pessoas oportunistas, pessoas sem muita índole, pessoas, os famosos morcegos, os chupinhas, aquelas pessoas que simplesmente se aproximam de você para tomar alguma coisa sem dar nada em troca. E, infelizmente, no Brasil, isso hoje é recorrente. O que nós vamos fazer? Nós fizemos um mapeamento dos 50 piores comportamentos existentes e como lidar com esses 50 comportamentos. Então isso aqui é uma grande série de vídeos que no mínimo a gente vai fazer aí 50, 51, 52 vídeos para basicamente, para instrumentar você que está aí do outro lado, saber evitar as pessoas de má índole, os psicopatas, os loucos, os doidos, os chupinhas mesmos, aquelas pessoas fofoqueiras, aquelas pessoas dissimuladas, tudo que é comportamento ruim, nós vamos tratar nesse treinamento que nós vamos fazer em vídeo aqui e é algo que eu vou te dar gratuitamente. Justamente pensando na melhoria do conhecimento, na melhoria do seu relacionamento. E você também lidar com as pessoas certas, porque não tem nada mais chato do que você investir numa amizade, investir numa pessoa, investir num funcionário, investir num cliente, e esse cliente muitas vezes é essa pessoa, seja em qualquer área da vida, seja social, seja comercial, seja profissional, seja na sua carreira, seja em qualquer área da vida, você ter problemas aí com pessoas de índole estranha. Basicamente, o que eu digo para você que está aí do outro lado? Primeira coisa que nós temos que saber, tá? Então nós vamos dar um número positivo, para a gente não falar só da parte negativa. Como identificar as pessoas certas? Para que especificamente? Para relacionamento, para amizade, para parcerias de trabalho, para clientes e também para você que está buscando aí relacionamento amoroso, ok? Então, para várias áreas da vida. Relacionamento em todas as áreas. Então, relacionamento network mesmo, que nós estamos falando aqui. Pessoas que vão ser seus parceiros aí, seja para trabalho, seja para diversão e etc e tal. Para amizade mesmo, aquelas pessoas que você vai ter mais dentro da sua casa, mais dentro da sua vida. Parcerias de trabalho especificamente, ou seja, no seu ambiente de trabalho. Para clientes, ou seja, como ter os clientes certos. E também para namoro, para casamento. Por quê? Nós estamos vendo muitas pessoas também, eu tenho atendido muitas pessoas que são executivos, são pessoas já bem-sucedidas, mas o grande problema deles não é problema de carreira, é problema simplesmente que ele tem uma bolha mental que ele não consegue resolver com a pessoa que ele tem em casa. Por quê? Ele não fez a seleção correta e buscou uma pessoa de má índole que depois é difícil de você automaticamente lidar com essas pessoas. Então eu vou apagar, a primeira coisa que eu vou fazer é apagar o quadro aqui novamente. Tá? Para que eu vou apagar o quadro? Justamente para a gente poder trabalhar, para a gente poder entender um pouco mais como lidar com as pessoas, como são as pessoas, como nascem os comportamentos exatamente. A gente entender exatamente como nascem os comportamentos é fundamental para a gente simplesmente também saber identificar o que é desvio de caráter e o que simplesmente é sabe aquela falta de base, algum probleminha, uma diferença de pensamento, de mapa mental, de modelo de mundo, que queira ou não queira, você precisa aceitar essas diferenças de modelo de mundo. Então nós vamos diferenciar muito bem, vai ficar muito claro, muito evidenciado para você que está aí do outro lado, aquilo que é desvio de caráter, desvio de conduta, psicopatia, daquilo que é simplesmente uma diferença de mundo mental. Então basicamente o que eu falo para você? A primeira coisa que eu tenho que escrever aqui.
Número 1, como é que forma-se uma personalidade? Como é que é formado o ser humano, basicamente? O ser humano é formado de 4 grandes pilares. O pilar número 1 é o pilar genético, ou seja, a biologia genética. Então pode ver que tem pessoas que desde o berço, uma criancinha, um bebezinho, desde o berço, ele é um bebezinho mais chorão, mais briguento, e outros são mais quietinhos, mais mimados e etc. e tal. Ou seja, da onde é que vem isso? Vem especificamente da parte genética, da carga genética que a pessoa recebeu. Então, tanto que você vê irmãos gêmeos muitas vezes, que eles têm a mesma características, eles são univitelinos e são completamente diferentes, porque alguma diferença genética já teve ali. Ou seja, mesmo com o irmão gêmeo, você vai ter diferenças. Um não é igualzinho ao outro. E isso começa justamente da parte genética. A parte número 2, nós chamamos de psicologia, ou seja, a sua mente decidindo, como ator principal, decidindo exatamente como você vai se comportar. Ou seja, mesmo com uma genética, às vezes, que não é muito boa, se você quiser mudar, automaticamente você vai mudar. Pilar número 3. Pilar de número 3 é a sociologia, ou seja, a sociedade operando junto a você. Se você lida em bons ambientes, com pessoas de valores nobres, com base familiar, tanto que nós falamos o tempo todo hoje, as pessoas não fazem simplesmente o que elas fazem hoje, simplesmente muitas vezes por má índole, porque elas querem fazer errado, mas simplesmente porque faltou base familiar, base educacional, base cultural, que basicamente, se você perguntar no Brasil se existe escola de formação de base, você vai descobrir que não temos formação de base. Não só no Brasil, isso é no mundo inteiro. Então, qual é o normal? O normal não é a pessoa se comportar bem. O normal é a pessoa errar no comportamento com você. Então você vai ter mesmo pessoas que são mesquinhas, pessoas que são desonestas, pessoas que viajam na maionese, pessoas que são fofoqueiras, pessoas que são dissimuladas. Isso faz parte principalmente pela falta de base sociológica. E nós vemos isso o tempo todo na sociedade atual. Isso aqui eu falo que é o que mais importa na atualidade, porque a sociedade realmente, como as mães, por exemplo, têm obrigação de trabalhar, ela não tem tempo para passar para os filhos os recursos necessários. E muitas vezes, mesmo que elas tenham ficado em casa, tenham tempo para ficar em casa, muitas vezes elas não têm bagagem cultural e bagagem necessária educacional para transmitir isso para os filhos. Então, automaticamente, você vai gerar pessoas com comportamento não muito bom, ok? E número 4, a questão que é muito importante, que é o espiritual. O que é o espiritual? O espiritual é aquela crença que você tem. Quando você acredita que existe alguma coisa que vai te dar poder, ou vai te permitir ou não permitir, e você acredita naquilo com muita força, automaticamente o seu comportamento também melhora. Tanto que nós vemos aí nas igrejas evangélicas, por exemplo, ou mesmo na igreja católica, nós vemos belos trabalhos que fazem transformação comportamental através da fé, através da oração, através do foco no lado espiritual. Por quê? Automaticamente, quando você tem uma crença poderosa que você não pode fazer algo de ruim para o ser humano, automaticamente, mesmo a sua parte psicológica sendo ruim, a sua genética sendo ruim, e o seu sociológico anterior sendo ruim, o espiritual acaba te ajudando, mas não resolve completamente. O que resolve completamente? Basicamente, nós conseguimos melhorar essas 4 áreas da vida: genética, psicologia, sociologia e espiritual. E genética, como é que nós vamos conseguir melhorar? A genética nós melhoramos justamente quando nós começamos a mexer em outras áreas da vida, principalmente aqui na sociologia. Se eu sei escolher melhor com quem eu vou me relacionar, com quem eu vou casar especificamente, claro que eu vou ter um filho muito mais bem concebido. E a partir disso a genética começa a melhorar.
E aí, a partir disso também, a mente da pessoa é muito melhor, porque a base estrutural mental que essa pessoa tem já passa a ser melhor do que aquela pessoa que simplesmente juntou os paninhos. Tá? Sabe quando você não seleciona bem? Você tá, vamos dar um caso bem claro, a gente pegar, por exemplo, aquele filme Uma Linda Mulher, a Julia Roberts com o Richard Gere. Tá? Então, ou seja, basicamente, imagine aí que você tenha uma mulher, tá? Muito que venha de uma base social, de uma base familiar. Bem, eu não estou falando de dinheiro, tá? Não tem nada a ver com dinheiro isso, estou falando de valores morais. Mas alguém que venha de uma base social bem formada. E essa pessoa, por, sabe aquela química do amor, o lado emocional que impera muitas vezes, você vai lá e faz um casamento com uma pessoa não muito legal. Automaticamente você vai ter problemas. E é isso que nós vamos aprender aqui, a evitar isso também. Porque não adianta você simplesmente fazer um casamento, ou buscar uma pessoa, um relacionamento, uma amizade, simplesmente porque a outra pessoa é bonita, é legal, é gostosa, sei lá eu das quantas, que é a desculpa que a sociedade arruma para ter pessoas não muito legais dentro da sua casa. Então, o foco que nós vamos fazer é justamente para você entender. Então, ou seja, genética, o que a genética responde aqui? A genética, basicamente, é aquela carga que a pessoa já traz de nascimento. Ou seja, sabe quando você tem uma pessoa que fala, eu sou realmente extrovertido, eu sou introvertido. Por quê? Muitas vezes, geneticamente, a pessoa já nasceu realmente um pouco mais introvertido. O que pode mudar introvertido ou extrovertido, ou muito alegre, ou muito triste, etc. e tal? Bem como isso também pode mudar com a psicologia. Se a pessoa resolver mudar, tudo que você que está aí do outro lado resolve mudar, os meus valores são ruins, não tive base familiar. Se você usar o seu eu escolhas que nós falamos, que é a sua capacidade de decisão, automaticamente você vai melhorar essa questão de pensamento, de como se relacionar e buscar recursos para melhorar isso aí. E a partir do momento que você convive numa sociedade melhor, numa sociedade onde se tem valores nobres, onde se tem princípios, onde se tem missão, onde se tem identidade, onde se sabe exatamente onde se quer chegar, você consegue melhorar. E quando você acredita em algo maior do que você, e acredita piamente nisso, quando você tem fé, mesmo que seja assim, mas eu não acredito em nada, acredito na ciência. Se você acreditar na ciência e aquilo for um negócio louvável, você já vai ter uma melhora. Se você, claro, se você acreditar em Deus, em Buda, em Alá, isso vai ajudar ainda mais, porque você sabe que essas pessoas, que essas entidades, foram entidades que sempre primaram por uma excelência de conduta. Esse foi o grande legado que Alá, Buda, Deus, Jesus Cristo deixaram para o universo. Se você mira nesses comportamentos, automaticamente você vai ser melhor do que você é hoje. Só que isso aqui forma um negócio que nós chamamos de tipologia comportamental. Então, apagando aqui essa primeira parte, nós vamos para lá, para a tipologia comportamental. Isso também pesquisado pela neurociência. Descobriu-se que o ser humano tem algo que nós chamamos de cérebro trino. Cérebro triune, ou cérebro trino. Tanto faz o jeito de você falar. Cérebro triúnico, triune, tanto faz. Isso aqui foi estudado o seguinte, que o ser humano, ele tem uma primeira parte aqui chamada de neocórtex, uma segunda chamada de sistema límbico e uma terceira chamada de sistema complexo R, chamado sistema reptiliano. Ou seja, nós temos pessoas que têm tendência a usar mais o neocórtex, pessoas que têm tendência a usar mais o sistema límbico. O sistema límbico, para vocês que não sabem, é aquele que controla as emoções das pessoas. E, por último, o sistema reptiliano, são aquelas pessoas que são mais ligadas no padrão automático de comportamento. Por que reptiliano? Quando nós estamos falando de reptiliano, estamos falando de répteis mesmo. Exemplo, uma cobra, exemplo, um jacaré, exemplo, um tubarão. É muito agressivo, é mais agressivo. Você deve conhecer pessoas aí no seu dia a dia que são mais agressivas. Só que isso não é negativo e nem positivo ainda. Bem como sistema límbico, você vai ter pessoas que são mais legais. O emocional é muito legal. Bem como você vai ter pessoas que o emocional não é muito bacana.
E aqui no sistema neocórtex, você vai ter os grandes pensadores, pessoas que pensam de maneira, em duas partes aqui, inclusive no neocórtex, umas que pensam de maneira mais criativa e outras que pensam de maneira mais lógica. O que nós vamos fazer? A partir disso aqui, de descobrir que nós temos pessoas criativas, pessoas lógicas, pessoas emocionais e pessoas reptilianas, nós descobrimos que nós temos 4 comportamentos iniciais, que é a base do comportamento do ser humano. Claro que esses comportamentos eles se fundem e, no mínimo, nós vamos ter 16 estilos comportamentais. Mas se nós soubermos a base, que são os 4 iniciais, quais são os 4 iniciais? Nós representamos, inclusive, os 4 com esses símbolos que estão aqui, ó. Estrela, quadrado, bolinha e triângulo. Por que isso exatamente? Estrelas são as pessoas, como eu disse para você, são racionais criativas. Então, ou seja, sabe essas pessoas que são muito doidas, muito malucas, que têm uma visão de mundo muito mais arrojada? E aí você fala para mim, mas isso é positivo ou negativo? Positivo ou negativo? Não tem por hora nem positivo nem negativo. Ou tem por hora as duas partes. Todos os comportamentos têm positivo e negativo. O que é o positivo aqui no Estrela, por exemplo? É a criatividade, a inovação, capacidade de comunicação, de enxergar um mundo melhor, de construir coisas novas, de inovar ao extremo, de ser focado em mudanças, de evoluir o mundo, de evoluir a empresa, de evoluir relacionamentos. Mas são pessoas que, ao mesmo tempo, são meio inconstantes. Como assim inconstantes? Essas pessoas são tão criativas, são libertárias, que elas não gostam muitas vezes de disciplina. E elas se comportam muitas vezes como pessoas que simplesmente gostam da liberdade pela liberdade, gostam de fazer do jeito delas. E isso pode ser bom ou ruim. Bom ou ruim. Nós não vamos nem discutir isso ainda, se é bom ou ruim, por enquanto. Bem como aqui as pessoas que são do quadrado, essas pessoas são muito racionais, lógicas. Ou seja, são pessoas que vêm mais para aquele lado do planejamento, da organização, do método, do sistema. Tudo é muito detalhado, ou seja, detalhe, regra, não é importante? Então, ou seja, a parte positiva dessas pessoas é exatamente isso. Só que a parte negativa, sabe quando a pessoa vira um cri-cri, que reclama até do copo, da caneca, da porta, do jeito que está fechada, do jeito que alguém está falando alto, está falando baixo, tudo reclama? Normalmente as pessoas que são desse quadrante têm esse costume de reclamar de tudo, porque elas são muito lógicas, elas gostam de provas técnicas e elas odeiam mudanças automáticas. Elas gostam que tudo tenha um passo a passo. Automaticamente, se você conhece assim, só de você mexer num copo dessa pessoa, essa pessoa vai reclamar que aquele copo era o copo dela e não sei das quantas. Porque o quadrante que ela usa mais, tanto que nós chamamos ela de quadrado. Porque são pessoas que são mais quadradas. Para elas a vida é uma caixa onde se tem lógica, onde se tem ferramentas passo a passo. Depois nós temos as pessoas que são do sistema número 3, então aqui nós teremos o número 1, aqui o número 2, aqui o número 3, pessoas que são mais emocionais. Essas pessoas mais emocionais é muito legal pelo seguinte, são pessoas que têm mais facilidade de gostar de gente, são mais empáticas, mais sorridentes. Qual é o lado negativo? Podem ser também pessoas que são extremamente para baixo, são pessoas negativas, pessoas que qualquer coisinha que você fala, ela se magoa, pessoas que geram fofoca, que geram intriga, porque o emocional doeu, então ela multiplica isso para frente. Só que ao mesmo tempo elas podem trazer alegria para o universo. São melhores relacionadoras, têm mais facilidade de relacionamento. Tá? Sabe aquelas pessoas que se relacionam com 10, 20, 30, 50, 100 pessoas num tempo só e às vezes negocia, de repente você não está falando com um inimigo do outro, então tem 30 pessoas. Um inimigo do outro não gosta do outro de jeito nenhum. Ela consegue conversar tanto com o A quanto com o B. E isso às vezes gera uma dificuldade para ela, porque ela não sabe decidir de qual lado ficar. E muitas vezes esse comportamento é mal visto pela sociedade. E por último, nós temos um quarto comportamento, que o quarto são as pessoas reptílicas. São pessoas mais agressivas, mais arrojadas.
Sabe aquelas pessoas que fazem mais, que trabalham com mais intensidade? Ou seja, a parte positiva é essa. São pessoas que vão mais para cima, que têm mais energia e etc e tal, são mais dominadoras. Isso é muito bom. Bem como podem ser mandonas, podem ser chatas, podem ser agressivas. Ou seja, automaticamente você descobre que nós temos positivo e negativo em todos os 4 perfis principais. Então, ou seja, o que eu digo aqui? Não quer dizer que tem ainda qualquer problema nesses comportamentos aqui. Esse comportamento, nós falamos ainda, inclusive, isso é uma máxima da programação neurolinguística que nós sempre falamos. Todo comportamento tem intenção positiva. Então, se você pegar uma pessoa aí que é muito do lado do quadrado aqui, do quadrante número 2, que reclama do copo dele, que você pegou o copo dele e não era para ter pego aquele copo, ele tem uma intenção positiva, de preservar, por exemplo, a saúde dele, de preservar a individualidade, etc. e tal. Se você pega uma pessoa estrela que sai criando novidades todos os dias, e você olha para aquilo, mas peraí, mas por que mudou hoje já? Qual é a intenção positiva? Inovação sempre tem algo novo. Isso é intenção positiva. Bem como, se você pega uma pessoa número 3 que fica reclamando da vida o tempo todo, que fica ali chorando, que fica fazendo fofoca e não sei o quê, qual é a intenção positiva? É autopreservação, é reclamar que ela não teve carinho, que as pessoas não entendem ela e etc e tal. Bem como você pega as pessoas número 4, que às vezes podem ser meio grosseiras, podem ser, tá? Podem ser. Não estou dizendo que é. Se elas forem meio grosseiras, simplesmente isso também não é um problema ainda. Isso simplesmente é um jeitão da pessoa de ser mais agressivo para esse lado. O que as pessoas precisam aprender? O que realmente faz a diferença nisso aqui? Eu vou escrever a palavra básica que faz toda a diferença para essas pessoas terem sucesso ou fracasso na vida. E isso gera justamente o que nós falamos de boa índole ou má índole, de dissimulação, de fofoca, de ideias muito loucas e etc e tal. A palavra seria esta aqui, ó, base. Base. Quando nós falamos de base, nós estamos falando de base familiar, nós estamos falando de base de país, estamos falando de base de sociedade, estamos falando de base de outra palavra-chave que se chamam valores. E queira ou não queira, neste momento no nosso país, nós vivemos uma crise de valores. Por esse motivo, o comportamento das pessoas estrela, das pessoas quadrado, das pessoas bolinha e das pessoas triângulo, muitas vezes passam a ser comportamentos estranhos. É aí que nós vamos mapear os 50 piores comportamentos e como evitá-los de maneira cabal. Quando é que nós vamos fazer isso? Exatamente a partir da próxima aula, que nós vamos ter um encontro aqui nesse vídeo treinamento. Eu vou passar para vocês o passo a passo do que acontece e como evitar. Exemplo, o comportamento que nós temos ruim. Pessoas que falam que vão fazer uma coisa e acabam fazendo outra coisa completamente diferente. Pessoas que se fazem de boazinhas e depois te dão o golpe, te põem a faca nas costas. Outro comportamento muito ruim, pessoas que combinam um negócio com você para tal dia, tal horário, mas nunca que entregam aquilo. Pessoas que vendem um negócio para você dizendo que tem qualidade, não tem qualidade nenhuma. Pessoas manipuladoras que gostam de jogar uma contra a outra. Todos esses comportamentos e vários outros comportamentos, ou seja, 50 comportamentos, nós vamos estudar passo a passo nesse treinamento. E isso é gratuito para você. É um presente do Alex Vanderol, um presente da Academia dos Vencedores, um presente da Universidade dos Campeões, da assessoria de carreira, para que você construa uma sociedade melhor, para que você tenha relacionamentos melhores, e saiba selecionar, e saiba lidar com gente difícil, saiba lidar com situações extremas, saiba lidar com pessoas de péssima índole, e saiba como, principalmente, evitar e cortar pessoas de péssima índole. Eu vou dar um exemplo para vocês, que é um exemplo pessoal, como a gente trabalha muito com treinamento. Hoje eu sou referência nacional hoje em treinamentos
comportamentais, mentais, evolução, de liderança, de comunicação, de negociação. Trabalhamos com grandes empresas em todo o Brasil e também clientes de fora do Brasil. Automaticamente, claro que nós temos um comportamento de muitas pessoas que é a inveja. A inveja. Muitas pessoas automaticamente acham que nós juntamos dinheiro com o rodo. Só que esquece que aqui tem mais de 20 anos de estudos, tá? Mais de 400 mil reais investidos em treinamento. Por isso nós chegamos no patamar que estamos. E todos os dias nós estudamos ainda mais. Esse é o grande diferencial nosso. Tá? Por isso nós temos resultado. E claro que nós temos os famosos morcegos. Pessoas que aproximam da gente só para chupar o nosso conteúdo, para ver como a gente faz, tentar copiar alguma coisa para implementar. E isso, claro, que tem intenção positiva da pessoa poder montar o negócio dela, ganhar um dinheiro, não sei o quê, mas isso é algo que não é legal. Cada um deveria saber se virar por conta própria. O que nós fazemos automaticamente com esses morcegos? Tá? Primeiro, nós entendemos a intenção positiva, ou seja, a gente, bom dia, boa tarde, a gente acolhe, atende bem. A gente vai observando o comportamento, vai tentando passar o recurso para essa pessoa. Se a pessoa, porventura, não mudar, automaticamente nós cortamos o relacionamento. Ou seja, você precisa ser firme com pessoas de má índole. Pessoas que você vê que não evoluem na índole, que tem 10 caras, por exemplo. Na sua frente ela é uma, na frente da outra ela é outra. Que fala mal de um, que fala mal do outro. Não tem coragem nunca de expor a sua opinião na frente. Na frente te elogia e por trás te detona, automaticamente nós cortamos. Inclusive, nós cortamos mesmo, inclusive de redes sociais. Tá? Muitas pessoas falam assim, mas você me cortou da rede social, do Facebook, do LinkedIn, não sei das quantas. Nós cortamos mesmo sem dó. Por quê? Basicamente, nós temos que lidar com as melhores pessoas. Quando você está bem acompanhado, você vai muito mais longe. O grande treinador Rodrigo Cardoso, que hoje é um grande mestre aí também da motivação, sempre fala assim, me diga com quem andas que eu te direi aonde tu vais. Não é nem quem tu és, é onde tu vais. Ou seja, se você quer resultado, você tem que estar ao lado sempre das melhores pessoas. Essa é a grande dica que eu deixo para você. E eu aguardo você no próximo treinamento. Em breve, aí, em 2, 3, 4 dias, nós vamos estar lançando mais um vídeo. E multiplique esse vídeo. Você aqui embaixo tem um lugar para você compartilhar, para você curtir, para você deixar o seu comentário. É um prazer que você multiplique essa série de vídeos para